Fala galera, tô começando mais um vídeo pro canal. Hoje eu vou falar de um notebook que eu comprei no final do ano passado para melhorar meus desenvolvimentos de aplicações, que eu trabalho com .NET também, e vou mostrar para vocês. Esse modelinho aqui, ele é meio grande, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá até carregando. É um IdeaPad Game 3i. O meu é com... A configuração dele é com o processador i7. Deixa eu até pegar o modelo aqui. O i7 10750H, 16 GB de memória. E tá com... Ele tá hoje com 1 TB de SSD, mas na verdade originalmente ele vem com 512. Aqui eu adicionei, eu tinha mais 512 sobrando. E acabei deixando ele com 1 TB. Então ele tem dois SSD. O SSD NVMe original de 512 e o SSD NVMe que eu coloquei de mais 512, né? Então ele ficou com 1 TB. Ele tá com o Windows 11 e, bom, vamos falar mais um pouquinho dele para vocês estarem conhecendo. Até vocês viram que ele estava ligando, porque quando eu fecho, eu desligo ele e baixo a tampa, ele acaba desligando, e aí quando eu só de abrir a tampa ele já acaba carregando, né? Ele faz uma situação simulada de um MacBook, é muito parecido, isso é muito interessante. Bom, ele tem teclado retroiluminado, até vou mostrar para vocês aqui, ó, para mudar a intensidade da iluminação. Deixa eu pegar aqui. Pera aí, deixa eu colocar a senha aqui, porque se ele não pegar a senha, ele não funciona. Então vamos lá, deixa eu minimizar aqui, para poder aplicar o teclado retroiluminado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá, até que ele ainda está carregando aqui, tem muita informação aqui de Wi-Fi e tal, mas enfim. Ele está mostrando, vocês estão vendo aqui. Então, voltando. Ele é um notebook i7 com, como eu já citei, né, 16 GB de memória, DDR4. HD, ele tá de SSD com 1 TB, que são dois SSDs de 512, o original e o outro, que eu acabei colocando, né? Ele tem uma tela de 15.6 polegada, ele tem teclado retroiluminado, e ele tem uma placa GTX 1650, que é uma placa gamer, né, dedicada de 4 GB. Como que eu posso dizer? Não é uma placa tão boa para executar jogos mais avançados, assim, em tecnologia acima de 4K, né? O 4K, enfim, né? A parte de 4K ou então com aquela resolução total, né? Você usando com os brilhos, os recursos, tudo no máximo. Essa GTX, ela não é uma GTX tão boa. Seria melhor se fosse com uma 3670, né? A 3660 é pouca coisa melhor. Aliás, minta, 3050 é um pouco melhor que a 1650. Agora, a 3060 já é bem melhor, já é um grande avanço. Mas ele é um equipamento bem legal, viu, gente? Tem um bom desempenho, ele veio com Linux, aí eu substituí pelo Windows 11. Me atendeu, porque como eu trabalho com .NET, eu posso usar Linux emulado, mas eu não, através de VirtualBox e tal, mas eu não posso estar usando as minhas aplicações, que eu trabalho mais voltado para dentro do ambiente Windows, usando o Linux, então aí eu uso mesmo para desenvolver o Windows, né? Então eu trabalho com o Windows 11 nele aqui, Visual Studio 2022, e, bom, ele assim... Particularmente, ele deu um bom desempenho, entendeu? Ter esse teclado grandão com a calculadora, isso é muito legal, porque isso facilita o uso no dia a dia. Essa calculadora aqui no teclado facilita, porque você acaba tendo a vantagem de não precisar dar num look e ficar caçando os números no meio das letras. Ele já tem a calculadora apartada. Ele é um notebook pesado, entendeu? Eu acredito que ele tenha mais de 2 ou 3 quilos, mais ou menos, uns 2 quilos e pouco. Ele é pesado. Eu concordo que ele, para carregar na mochila, é pesado. A fonte dele é enorme também, com a fonte de 135 watts. Eu acho ela grande e pesada.
né? Não é como você pegar o MacBook, que é fininho e leve. Mas assim, para o desenvolvimento, para as aplicações que eu trabalho muito usando desenvolvimento de aplicações em Windows Forms, Web Forms e até em MVC, e termina que e Netcore também, né? Web API e tal. Para quem conhece essas siglas, quem é da área, trabalha com desenvolvimento, sabe das siglas que eu estou falando, né? Então, assim, para esse tipo de tarefa ou desenvolvimento, ele atende muito bem. Eu comprei ele para substituir esse PC. Acho que vocês estão vendo aqui, isso aqui, nessa posição aqui. Esse carinha aqui. Por quê? Porque esse PC eu adquiri ele em 2015 e ele é um i7 4790K com 32 GB e placa de vídeo GTX 670 de 2 GB. Então, assim, como ele é um equipamento que hoje, de 2014 para hoje, já ficou bem obsoleto, ele é muito rápido, ele tem lá coisa de 6 teras de armazenamento, somando SSD, dá até mais, bate mais de 7 teras, porque acho que tem 1 tera de SSD, e ele tem 2 HDs convencionais, sendo um de 4 teras e um de 2 teras. Para o meu desenvolvimento, ele atende muito bem para muitas coisas, só que ele foi ficando obsoleto e muitas das instruções, muitos dos recursos que eu precisava, que o i7 foi evoluindo, ele foi perdendo o efeito. Então, e outra, como vocês estão vendo, um PC não é portável, não dá para você levar para lugar nenhum, tem que trabalhar ou acessando ele virtualmente, ou VNDesk, por exemplo, enfim, Remote Desktop lá do Chrome e tal, ou estando aqui, né? E aí o que acontece? Aí o notebook eu comprei porque eu consigo ter um recurso de poder estar transportando ele devido à portabilidade. Não preciso estar usando no break, que esse PC tem no break, o notebook já tem a própria bateria, que serve como no break, né? No caso de ausência de eletricidade. Consome menos energia no notebook do que no PC. E eu tenho o processador, o i7 de 10ª geração, que já tem, se eu não me engano, até vou confirmar aqui, mas são 6 threads. Deixa eu pegar aqui para vocês. Se eu não me engano, são 6 threads e 12 núcleos que ele tem. Então termina que ele acaba atendendo nesse sentido, porque ele oferece bastante recurso, né? Então termina que eu tenho mais desempenho aqui, é uma coisa mais atualizada. Para o meu dia a dia, para o meu trabalho, atende muito bem, entendeu? E substitui o equipamento, né? Eu não vou desfazer desse PC ainda, porque ainda tenho muito recurso, muita coisa que eu tenho lá que eu vou ter que estar portando para cá. Então ainda tenho máquinas virtuais, coisas que eu não tirei dali. Mas com o tempo a ideia é estar eliminando esse dispositivo, consome mais energia, tá obsoleto. Enfim, o contexto também, 2014, 2015, na época foi em 2015, né, que eu acabei pegando ele, era outro, então você ainda tinha essas torres e tal. Hoje eu não vejo mais sentido, até porque acaba consumindo muita energia, enfim. E ele não é portável, sendo que eu posso ter todo o recurso dali aqui, mais atualizado e móvel. E esse equipamento aqui dá para ficar tranquilamente, porque eu faço aí 4, 5 anos, tranquilamente dá para trabalhar para o desenvolvimento para o mundo do .NET de boa, entendeu? Ele ainda me atende para outras coisas, outras finalidades. Às vezes eu trabalho com alguns recursos da linguagem Python, para outros recursos de outras linguagens, PHP, enfim. E para o uso geral, né, para fazer as pesquisas, porque eu preciso como ferramenta de trabalho. Então, assim, ele serve até para trabalhar em edição de vídeo, renderização, ele me ajuda bastante. Não é como que tem um notebook novo, que tem uma RTX 3060, 3050, 3060, principalmente a 3060 que vai dar um bom desempenho, que já vai vir com 6 GB de memória de vídeo e vai rodar melhor jogos, mas como meu propósito aqui não é tanto jogo, é mais desenvolvimento, me atende perfeitamente. E quando eu preciso de algum recurso para renderizar coisas que demandaria mais de placa de vídeo, eu posso estar utilizando, que ele vai me atender perfeitamente, entendeu? Então, assim, é um bom notebook. Tá? Então, assim, eu paguei na faixa, na época, o preço que eu paguei nele foi em torno de uns 6.500, 7.000 reais no final do ano passado. Eu peguei de promoção, acho que foi uns 6 e pouco, alguma coisa assim, não me lembro bem o valor, mas foi 6 e um pouquinho, teria que achar a nota fiscal. Mas
como que fala? Atende muito bem. Se você está pensando no notebook e tem alguma dúvida, eu sei que tem essas versões com i5, 8 GB e tem também com i7, 8 GB. Eu parti para 16 GB com o i7 porque eu pensei no processador para durar uns 2 anos além do que o i5 suportaria, e também pensei nos 16 GB para não ter que fazer upgrade de memória tão já. Então, com 16 GB dá para trabalhar esse período que eu estou imaginando aí, de torno de 4 a 5 anos com ele. Como daqui 4, 5 anos o preço de memória, essas coisas vão estar um pouco mais em conta, aí dá para partir para algo mais assim, de aumentar, tá expandindo a memória dele, por exemplo, para 32 GB. Mas hoje, com o que nós temos hoje, com o que eu tenho hoje aqui, 16 GB, já me atende perfeitamente, tá? Bom, então eu só queria apresentar para vocês. E uma coisa, tá? A tela dele é Full HD 60 Hz, mas é 1920 por 1080, tá? É uma puta resolução. A tela dele é muito mais bacana do que desse simples notebook i5 aqui antigo de 2013 que vocês estão vendo aqui embaixo, que é o equipamento que eu também, outro equipamento que eu uso para outros recursos que eu trabalho aqui no meu dia a dia. Vocês devem ter percebido que eu tenho bastante dispositivo, mas não é, gente. Esse aqui já é uma ferramenta para um uso mais simplista, vamos dizer assim, mais simplificado, para teste de alguns robôs mais simples. Esse aqui já é para o uso mais pesado da coisa, e o MacBook, como eu já citei em outros vídeos, é para o mundo Apple, porque eu não sou fã de Hackintosh, já fiz Hackintosh, sei como fazer, tenho até nesse computador aqui aplicado um Hackintosh, mas o desempenho não é interessante, então por isso que eu parti para o MacBook, que eu acho que é melhor ter experiência em todo dispositivo. Tem um custo, mas a gente acaba compensando no valor agregado ao trabalho, tá bom? Bom, acho que é esse vídeo aí. Eu vou pedir para vocês, quem puder curtir, que dê uma curtida aí, quem puder se inscrever não custa nada, só clicar aí no inscrever, e quem puder compartilhar para os amigos, para quem achar interessante, eu agradeço, por favor, puder indicar o canal, compartilhar. E quem quiser comentar sobre esse notebook, se tem um desses, se tem aquele Acer Nitro, se tem alguma coisa algum outro dispositivo que queira recomendar, para a gente até discutir uma comparação, questão de desempenho e tal. Lembrando, gente, que eu não sou focado em benchmark, tá? Mas quem quiser estar comentando alguma coisa nesse sentido de questão de comparação, a gente pode estar debatendo aí nos comentários, até dependendo de quantas visualizações, aonde esse vídeo chegar. A gente até está fazendo um vídeo resposta aí, dando as minhas opiniões como deve, utilizando esse tipo de dispositivo, tá? Lembrando, viu, gente, que sempre eu vou comentar no canal, apesar de ter bastante equipamento, de certa forma, mais recente, eu sempre vou estar pensando na relação custo-benefício, tá? Então, por isso eu quero passar essa recomendação para vocês, assim, de quanto vocês vão estar pagando no dispositivo, sempre pensando na relação custo-benefício. Então, aqui eu não vou estar muito focado no que é mais caro, mais prêmio do mercado, não. Eu vou estar focado numa relação que mais a realidade do pessoal, tá? Mas é isso aí. Bom, obrigado, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem com Deus. Abraço.